O que eu entendi do seu argumento é que toda a sua tese é de que, como o governo não está se planejando em nada, e por isso que eu falei em causa, a gente vai ter uma situação de que vai faltar luva, vai faltar vacina, o governo... Não era essa a sua tese principal, de parafrasear errado, então perdão. Não era uma tese, eram dúvidas. Eu estou querendo saber quem é que está cuidando disso, porque até agora ninguém disse. E se nada deu errado, como você falou... E como você disse, se nada deu errado, não faltou leitos, isso tudo, Paulo, não foi graças ao governo federal. Foi apesar do governo federal. Ué, quando dá errado é culpa do governo federal? Não, quando dá não certo, é quando dá errado. O governo federal não se meteu nisso, simplesmente por causa disso. O governo federal não se meteu nisso. Ele disse que a responsabilidade era dos estados e municípios e não se meteu nisso. É simplesmente por causa disso que eu digo que foi. Não foi graças ao governo federal. O governo federal não fez nada em relação ao governo federal não atuou em relação à compra de respiradores, por exemplo, não atuou nos hospitais de campanha, não fez nada disso. Portanto, qual que é o mérito do governo federal? As coisas aconteceram do jeito que aconteceram, apesar da inação do governo federal. Rapidamente aqui, eu queria ler aqui uma informação que eu recebi do Ministério aqui da SECOM, na verdade, do governo federal, e eu queria saber se é falso, se é fake news da SECOM. Diz assim, ó: combate à Covid. O governo do Brasil já investiu 24,4 bilhões em insumos, equipamentos e envio de profissionais. Aí tem aqui os números. 15.563 UTIs, mais de 300 milhões de equipamentos, 11.798 respiradores, mais de 28 milhões de medicamentos, 16.609 profissionais, mais de 16 milhões de testes. Aí vem aqui outra notícia aqui, direto da Casa Civil, está dizendo: os hospitais de campanha de fato são realizados, são executados pelos governos estaduais e municipais, mas que o Ministério da Saúde é quem paga R$43 mil por leito, equivalente a uma diária de R$478. Também, outra notícia aqui, do governo dizendo que está suspendendo os contratos no exterior, notícia de junho, os contratos no exterior para compra de respiradores, porque passou a transferir localmente. Os respiradores internacionais estavam muito caros. E a indústria nacional estava já entregando 1.600 respiradores aqui em junho. É tudo notícia falsa, Thaís? De jeito nenhum, Paulo, de jeito nenhum. E nenhuma dessas notícias contraria o que eu disse. Pelo contrário, o governo, eu disse, não coordenou a compra de respiradores, ele deixou os estados fazerem isso, porque o governo federal não atuou em relação à compra de respiradores, por exemplo, não atuou nos hospitais de campanha, não fez nada disso. Portanto, qual que é o mérito do governo federal? As coisas aconteceram do jeito que aconteceram, apesar da inação do governo federal. Ele fez o que ele fez depois que as coisas começaram a ser cobradas, e não sei se ele está computando aí, nesses 10 milhões de testes, os 7 milhões que estão encalhados lá no departamento de Guarulhos. Aí, será que estão aí também? Que o general especializado em logística desenhou com muita precisão como é que funciona, ele só esqueceu de explicar por que os testes estão parados lá e não foram distribuídos. E o Ministério da Saúde ainda dispõe de um quantitativo em torno de 6 milhões de testes. A partir de agosto, passamos a realizar 1 milhão de testes mensais, após a estruturação e ampliação da rede de laboratórios centrais do LACEN, dos estados e das plataformas de ampliação de realização de testes em Fortaleza, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo, de forma a atender a necessidade de testagem dos estados e dos municípios. É importante ressaltar que esse volume é absolutamente necessário, pois caso um estado necessite de aporte emergencial, precisamos ter testes para atender. Tal número em estoque é compatível com um país de 212 milhões de habitantes. Cabe lembrar que os estados não possuem local para armazenagem tão ampla de testes. Então, nós atendemos por demanda. E se a gente observar que agosto, setembro e outubro, nós estávamos numa linha de queda, a demanda também diminui. A demanda de teste também diminui. Quando dá um novo repique, uma nova subida, a gente tem uma procura maior de testes também. Isso faz parte do sistema de demanda. Ou seja, quem dá a primeira resposta é o médico, com o seu diagnóstico clínico, que pode ou não solicitar um teste. E essa demanda por teste começa na ponta da linha, vai passar pelo Estado e vai chegar para nós por demanda. E nós vamos atender.
Nós temos capacidade de atender o que for necessário aos estados. Essa é a grande logística, é ter capacidade de atender o que lhe é demandado.